Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre aplicação de função exponencial. Vamos resolver o exemplo 1. A quantidade de certa substância decresce com o passar do tempo a uma taxa proporcional à quantidade restante. Se inicialmente havia 300 mg da substância e a cada hora há um decréscimo de 25% da quantidade restante, a função que representará a quantidade restante após t horas será... Então é para a gente identificar quais destas funções será a resposta do que está descrito aqui no texto, correto? Qual destas funções representa o que está descrito no texto? Vamos analisar essa parte aqui, ó. A cada hora há um decréscimo de 25%. Significa o seguinte, que você vai ter que estar multiplicando um decréscimo de 25% por outro decréscimo de 25%, por outro decréscimo de 25%, ou seja, uma multiplicação de decréscimos de 25%. Como a gente vai ter uma multiplicação de mesmo fator, que é o decréscimo de 25%, nós vamos ter uma potência. Então a resposta só pode ser a A ou a B, porque a C não é potência, a D não é potência e a E não é potência, correto? Outro motivo pelo qual a gente tem que escolher A ou B é essa multiplicação, ó. Porque quando a gente trabalha com porcentagem, a gente tem que multiplicar a porcentagem por um determinado número. Então, por exemplo, se eu quero saber quanto que é 10% de 100, eu tenho que multiplicar 10% vezes 100, correto? Então, sempre que for porcentagem, tem que estar multiplicando pelo valor inicial. Então, ó, só A e a B que está multiplicando. Muito bem, então nós já sabemos que será A ou B. E A ou B é função exponencial, olha só. Fx igual a B vezes A elevado a t. No texto aqui, no exercício, está QT, mas vale do mesmo jeito, tá? Então pode ser Fx, mas pode ser outras letras também. Muito bem, esse B é o valor inicial, que no caso é o 300, né? E esse A é o que nós vamos ter que descobrir, tá? Qual que é a resposta? Se é 0,25 ou se é 0,75. Para a gente descobrir, a gente tem que pensar o seguinte. Decréscimo de 25% significa que de 100% vai tirar 25%, tá certo? Esse 300, o valor inicial, representava 100%. Aí vai tirar 25% por causa do decréscimo. Então vai ficar 75%. 75% significa 75 sobre 100. E aí dividindo 75 por 100 vai dar 0,75. Então a resposta é essa daqui, ó, que equivale à letra B. Ok? Exemplo 2. Os biólogos observaram que, em condições ideais, o número de bactérias QT em uma cultura cresce exponencialmente com o tempo t, de acordo com a lei QT igual a Q0 vezes E elevado a KT, sendo K maior que zero uma constante, que depende da natureza das bactérias. O número irracional E vale aproximadamente 2,718 e Q0 é a quantidade inicial de bactérias. Se uma cultura tem inicialmente 6.000 bactérias e 20 minutos depois aumentou para 12.000, quantas bactérias estarão presentes depois de 1 hora? Então a gente vai pegar a fórmula que já foi dada no texto, né? Valor final, valor inicial, o valor do E, tá? Então vamos lá, o valor inicial é 6.000, vai entrar aqui no Q0. O valor final é 12.000, vai entrar aqui no QT. E esse T é o tempo, que no caso é 20 minutos, ó, correto? Então vamos pôr esses valores aí, ó. 12.000, 6.000, 20 minutos.
O E vale 2,718. Mas eu não vou substituir ele agora não, depois eu explico por quê. Esse 6.000 pode voltar ele para cá dividindo, ó. Então vai ficar 12.000 dividido por 6.000. E essa divisão vai dar 2. Tá? Aqui era K vezes T, K vezes 20, que é a mesma coisa que 20K. Muito bem, a gente não usou essa 1 hora. Então nós vamos ter que fazer outra conta para ela. Pega a fórmula de novo. O valor inicial continua sendo 6.000. E o tempo agora é 1 hora. Como nós usamos minutos aqui, nós vamos ter que usar minutos aqui. 1 hora equivale a 60 minutos. Então vai ficar dessa maneira. Lembra que K vezes 60 é o mesmo que 60K. Pessoal, agora eu vou explicar por que eu não usei 2,718. Se a gente colocar 2,718 no lugar do E, e a gente tentar resolver, 2,718 elevado a essa potência. Nós não temos o valor do K, então não tem como a gente resolver ela. E mesmo se a gente tivesse o valor do K, ele é maior do que zero. Significa que o expoente vai ficar maior do que 20. Agora imagina a gente resolver essa conta, 2,718 multiplicado por ele mesmo mais de 20 vezes. É uma conta muito difícil. Então a gente não vai substituir. Nós vamos comparar isso daqui, ó. E elevado a 20K com E elevado a 60K. Vocês concordam que é só multiplicar 20 por 3 para virar 60? Ó, 20K vezes 3, 60K. Então a gente pode escrever esse E elevado a 60K como sendo uma potência de potência. Aqui, ó. E elevado a 20K, que é o mesmo daqui, ó, elevado a 3. Por quê? Porque quando é potência de potência, multiplica o expoente, ó, 20 vezes 3, 60. Então nós conseguimos pegar esse valor aqui e colocar ele aqui elevado a 3, correto? E esse valor aqui, ó, de E elevado a 20K é 2. Então a gente pode substituir o valor que está dentro do parênteses por 2. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a 3, a potência. Ó. 2 elevado a 3 é 8. 6.000 vezes 8, 48.000. Escreve em notação científica 4,8 vezes 10 elevado a 4. Então a resposta é essa daí, que equivale à letra I. Exemplo 3. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão NT igual a 2.000 vezes 2 elevado a 0,5T, sendo T em horas. Considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será igual a 8.192.000? Pega a formulazinha que já está no texto. Esse aqui é o valor final, então ele vai substituir o NT. Esse 2.000 que está multiplicando, pode voltar ele para cá, ó, dividindo. Ó, passa ele para o outro lado da igualdade, ó, dividindo. Então, 8.192.000 dividido por 2.000 vai dar 4.096. Fatora esse 4.096, vai dar 2 elevado a 12. Agora pode cancelar a base, porque ficou igual. Base 2 e base 2. Cancelando a base, vai sobrar 12, que é igual a 0,5T. 0,5T é multiplicação. 0,5 vezes T. Então pode tirar o 0,5 e passar aí para cá dividindo. Ó. Então vai ficar 12 dividido por 0,5. Dividindo 12 por 0,5 dá 24. Então a resposta é essa, 24 horas. Exemplo 4. Os materiais radioativos possuem uma tendência natural ao longo do tempo de desintegrar sua massa radioativa. O tempo necessário para que metade da sua massa radioativa se desintegre é chamado de meia-vida. A quantidade de material radioativo de um determinado elemento é dado por NT igual a N0
vezes 1 sobre 2 elevado a t sobre t, sendo NT a quantidade de material radioativo em gramas em um determinado tempo, N0 a quantidade inicial de material em gramas, T maiúsculo o tempo da meia-vida em anos, T minúsculo o tempo em anos. Considerando que a meia-vida deste elemento é igual a 28 anos, determine o tempo necessário para que o material radioativo se reduza a 25% da sua quantidade inicial. Vamos pegar a fórmula dada e falar sobre ela. Esse T minúsculo e esse T maiúsculo representam tempo, os dois. Só que esse de baixo, o T maiúsculo, representa a meia-vida. Tá aqui, ó, T maiúsculo, meia-vida. O que significa meia-vida? É o tempo necessário para que uma massa radioativa reduza até a sua metade. Já esse T de cima é o tempo para que a massa radioativa sofra outras reduções. Tá certo? Esse N0 é a quantidade inicial da massa radioativa. E esse NT é a quantidade final. Nenhum dos dois foi dado, né? Nem a quantidade inicial, nem a final. Mas falou que a final vai ser 25% da inicial. Então, como a gente não tem o valor do N0, a gente pode deixar ele aqui, trabalhar com ele. A gente pode colocar um x, ou seja, outra variável, ou a gente pode colocar um número. Só não pode colocar 0, mas pode colocar outro número. O número mais fácil da gente colocar aqui é o número 1, porque é uma multiplicação e quando eu multiplico 1 por qualquer valor, eu não estou alterando o resultado. Então, vou colocar 1 aqui, e aqui eu vou colocar 25% de 1. 25% é 25 sobre 100. E aí, simplificando, 25 sobre 100 vai dar 1/4. Então, aqui vai continuar sendo 1/4, porque 1/4 vezes 1 continua sendo 1/4. 1/4, 1 e 28 nesse T maiúsculo. Por que 28? Porque está falando aqui, ó, que a meia-vida é igual a 28 anos. Então tá aí, ó, 1/4, 1, 28 no lugar do T maiúsculo. Esse 1/4 a gente vai escrever em forma de potência. A gente vai fatorar ao 4, que vai dar 2 ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. E esse 1 não precisa mais aparecer. Por que que não precisa aparecer? Porque quando eu multiplico 1, o 1 é neutro na multiplicação, ele não muda o resultado, tá certo? Eu só pus ele aqui para lembrar que foi colocado um número, tá? Mas eu não preciso dele para continuar a conta. Então, beleza, aqui ficou base igual, pode cancelar a base. Então, cancelou a base, 2 é igual a t sobre 28. Multiplica cruzado, considera que tem 1 debaixo do 2. 2 vezes 28 e 1 vezes t, que vai dar 56. Então a resposta é 56 anos. Se algum de vocês não entendeu direito algum dos exemplos, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo mais vezes, tá certo? Assista com mais atenção, que vocês vão conseguir entender. Os exercícios que é para vocês fazerem, eu quero que vocês se dediquem bastante, pensem bastante, tá certo? Eu estou aqui à disposição, pode sempre me procurar. Mas eu recomendo que tentem fazer o exercício sozinhos, tá? Porque quando a gente faz sozinho, a gente acaba pensando mais. Quando a gente faz sempre perguntando, às vezes é uma coisa que a gente daria conta de fazer sozinho e a gente acabou perguntando, tá? Repito, estou disponível, tá? Só estou aconselhando vocês a tentarem fazer sozinhos. Não tenham medo de errar. O erro faz parte do aprendizado. Tem aluno que por medo de errar, ele nem faz o exercício. É preferível você fazer um exercício errado do que você não fazer. Porque se você faz um exercício e erra, hora que vem a correção, você consegue descobrir onde é que está a sua dúvida, onde é que está a sua dificuldade, tá certo? E se você não fez, você acha que não sabe nem começar.
o que não é verdade. Então faça o exercício sem medo de errar. Depois eu vou enviar as correções e vocês vão descobrir exatamente onde é que está a dúvida de vocês. Pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus, estudem bastante. Tchau.